No momento dessas minhas humildes palavras, o mundo está vivendo uma onda de calor impressionante, como nunca antes se viu. Em lugares frios, estou falando aí de Europa Central, de Europa do Norte, o calor de 40 graus está matando gente, está matando sobretudo idosos. Problemas respiratórios aos montes. É cíclico. Vai passar. Mas eu me pus a pensar, se fosse durante o governo Bolsonaro, iriam dizer que foi culpa dele. Absurdo isso. Mas vocês se lembram da nuvem negra que veio de Manaus e alcançou São Paulo, e aí os deformadores de opinião disseram que a nuvem era consequência das queimadas amazônicas propiciadas pelo capitão Bolsonaro? Pois é, não conheci ninguém que tenha visto a tal nuvem negra na capital paulista ou no caminho da floresta até a Terra da Garoa, até São Paulo. Só vi pela internet em fotos estranhas e discutíveis, para dizer o mínimo. Amigos cientistas climáticos e meteorologistas me disseram, longe dos holofotes, que é tecnicamente impossível de ocorrer isso. E disseram, longe da mídia, porque seriam perseguidos pelos órgãos em que trabalham se o fizessem publicamente. Depois eles falam de direita negacionista quando o negócio é pandemia, cloroquina e vacina, ou meio ambiente. Na pandemia, havia, eu já falei isso aqui, duas posições sólidas, ambas amparadas em entendimentos científicos e técnicos, né? Apoiar ou aderir a uma ou outra posição era questão de discussão dialética. Aqui não tem hipótese, não há hipótese de nuvem negra, e nem ela se desfaria como por encanto diante dos malefícios bolsonaristas poucos meses após a troca do poder no Palácio do Planalto. Ou seja, se tivesse alguma nuvem negra 2 anos atrás, 1 ano atrás, continuaria existindo até hoje. É diferente da discussão sobre a pandemia, em que havia hipótese científica para um lado e hipótese científica para outro lado. A mesma coisa, a mesma história quanto à facada do Adélio, outro absurdo. Eu conversei com gente ilustrada, advogado, professor, que me disse que a facada do Adélio era fake. Vejam bem. Isso depois do Adélio preso, confessar que esfaqueou mesmo. Isso depois de sua vítima, Bolsonaro, se submeter a diversas cirurgias, quase morrer e passar por procedimentos delicados até hoje. Eu vou repetir aqui, pessoal. Eu não sou contra a esquerda, a direita, o centro, o raio que o parta. Eu sou contra a mentira, principalmente porque ela alcança incautos, ignorantes, o povão, os menos letrados. É mentira deliberada, disseminada com fins políticos. E isso é errado, vindo de qualquer lado. Aí é a famosa fake news. Abusa da ignorância o pessoal que produz esse tipo de mentira criminosa, pelo menos imoral. Abusa da ignorância do povão e me faz lembrar uma frase certeira do antropólogo Darcy Ribeiro. O problema da educação no Brasil não é problema, é projeto. Ou seja, educando mal aos nossos jovens, tem muita gente ganhando com isso. Tem muita classe política ganhando com isso. Tem muito empresário ganhando com a burrice alheia. Tem muito governante ganhando com a burrice alheia. Principalmente com a burrice do eleitor. Mas a sociedade como um todo, ela sofre. Porque o estudante de hoje, o rapaz e a moça de pouquíssimas letras de hoje, vai ser e já está sendo o médico, o advogado, o odontólogo, o empresário, o juiz de direito de amanhã. É quem irá nos governar. E governar sem cultura erudita, governar sem educação formal, governar com a educação formal de má qualidade e governar, sobretudo, sem cultura antropológica, que a cultura erudita não é a mesma coisa da cultura antropológica. É preocupante isso. E já estamos vivendo esse problema. Já estamos verificando hoje uma queda absurda no nível intelectual e na eficiência de profissionais de áreas técnicas indispensáveis para o funcionamento da nação. Nós temos que entender que investir em educação é investir no nosso futuro. Isso já foi falado várias vezes por diversos formadores de opinião e não é observado, não é respeitado e não é seguido. Sobretudo e acima de tudo, para a nação funcionar legal, para as pessoas terem uma boa condição de vida, nós temos
que ter elite de boa qualidade. E não vem com esse papo anti-elite, não. Todas as sociedades do mundo sempre tiveram uma elite, seja ela aristocrática, hereditária, econômica, burocrática, intelectual. Nós sempre tivemos no mundo inteiro, em todas as fases da nossa civilização, em todas as nações do mundo, sempre fomos governados por elites. O problema do Brasil é que nós não temos elites intelectuais de qualidade, elites bem intencionadas, elites que leiam e estudem e invistam conscientemente em um Brasil melhor. Esse é o problema da nação brasileira, que talvez daqui a 1 ou 2 décadas seja diminuído, seja minorado com a prática de boas políticas que nos auxiliem a enveredar e zelar por uma educação culta e antropológica de boa qualidade para os nossos filhos e netos, que poderão compor a elite do futuro ou poderão compor o proletariado do futuro, mas que seja elite e proletariado consciente, pelo amor de Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.